Olá, pessoal. Aqui é o professor Alexandre Vilar. Espero que todas e todos estejam bem. Nossa intenção hoje é conversar um pouco com vocês sobre questões do ENAD. Eu sou professor da Unidade Acadêmica de Serra Talhada, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, e os cursos de bacharelado em Administração e em Ciências Econômicas, neste ano de 2022, realizarão o ENAD. Então, é muito importante que nossos discentes estejam prontos, porque o ENAD é importante para a carreira do discente e muito importante para a instituição. Todos nós queremos ter uma excelente nota do ENAD, porque isso abre portas para o futuro profissional de vocês, discentes, e é imprescindível para a instituição que quer ser bem ranqueada e reconhecida por todo o seu esforço acadêmico na formação de profissionais cidadãos. O tipo de questão que nós vamos trabalhar hoje é um tipo muito simples, chamado asserção-razão. Permitam-me compartilhar um breve slide que preparei para que vocês entendam um pouco como se dá esse tipo de construção. A ideia aqui é que você aprenda não apenas a responder, mas a elaborar uma questão desse tipo. Então, o objetivo dessa nossa conversa é que, ao final, você seja capaz, sim, de elaborar uma questão desse tipo. E, se você puder fazer isso, você conseguir fazer isso, obviamente, entendendo essa lógica de construção, ficará muito mais simples resolver quaisquer questões que se apresentem nesse formato. Lembrando, questão do tipo asserção-razão, asserção é sinônimo de afirmação. Então, serão afirmativas, né? E razão é sinônimo de justificativa, tá? Nesse nosso contexto aqui. Então, são questões que constam, nas quais constam um texto, a partir desse texto, afirmações sobre ele, e uma relação, uma justificativa entre essas assertivas, entre essas afirmativas. Vamos lá ao nosso exemplo aqui, que foi extraído justamente do ENAD, da sua edição de 2018, que foi a última edição que teve aqui do ENAD, na nossa área, ok? Então, lá vai. Seria a segunda questão, foi a segunda questão lá do ENAD, de 2018. Vocês podem encontrar essa prova na íntegra no site do ENAD, na internet, né? Basta pesquisar, você acha as provas anteriores do ENAD e seus respectivos gabaritos, ok? Então, uma questão desse tipo, asserção-razão, ela começa com um texto, tá? E esse texto aqui, muito bem elaborado, diz o seguinte: a economia solidária expressa formas de organização econômica, de produção, prestação de serviços, comercialização, finanças e consumo, baseadas no trabalho associado e na autogestão, na propriedade coletiva dos meios de produção, na cooperação e na solidariedade. São diversas atividades econômicas realizadas por organizações solidárias, como cooperativas, associações, empresas recuperadas por trabalhadores em regime de autogestão, grupos solidários informais, fundos rotativos, etc. Nos últimos anos, a economia solidária tem experimentado expansão no Brasil, em especial dentre os segmentos populacionais mais vulneráveis. Então, esse texto foi retirado aí de um site, ok? E, obviamente, um texto confiável, um texto escrito de forma idônea, né? Para que não se tenha aí fake news, é um texto real, um texto que, de fato, vocês podem ir no site comprovar. E muito bem escrito, por sinal, né? A partir desse texto introdutório, são feitas duas asserções, duas afirmativas. Considerando as informações apresentadas, avalie as asserções ou afirmativas a seguir e a relação proposta entre elas. Essa relação, ela está presente aqui, que é a razão que nós falamos, né? Nesse termo de ligação, aqui no caso, o porquê. Ele é que vai fazer com que uma assertiva justifique ou não a outra, ok? Então, vamos ler aí a primeira afirmativa, a primeira asserção. Está dizendo lá que o fomento de atividades econômicas orientadas pelo princípio da economia solidária
deve ser objeto de atenção no âmbito da gestão pública e requerer políticas voltadas para essa área de atuação. Bom, analisando esse texto base aqui e essa afirmativa, nós constatamos que ela é verdadeira, né? Então, é o primeiro passo que você faz quando você vai ou elaborar, né, ou resolver uma questão desse tipo. É ver se essa alternativa é verdadeira ou não, dependendo aí, né, de cada tipo, de cada questão. Nesse caso aqui, ela é verdadeira. Por quê? Percebam aí a relação entre ambos, né? O elemento de ligação aqui, importantíssimo, é esse porquê. E aí vem a segunda assertiva que diz: a destinação de recursos públicos para empreendimentos fundamentais na economia solidária viabiliza a inclusão de diversos segmentos sociais na economia e promove a valorização de práticas e saberes construídos coletivamente. Bom, analisando aqui o texto de partida, você vê que essa afirmativa é, de certa forma, um breve resumo desse texto, então ela está corretíssima também. Então, notem o primeiro ponto que vocês devem observar: se essas duas afirmativas são corretas, se essas duas asserções são corretas ou não. Ambas são corretas, ok? Então, o segundo ponto é ver essa relação que existe entre ambas, que consta nesse porquê aqui. Por isso que ele vem sublinhado, né, ou em negrito aqui, em destaque. É para mostrar justamente se existe esse tipo de relação. Então, nas asserções aqui embaixo, né, nas alternativas aqui embaixo, perdão, está colocando aqui algumas considerações a respeito dessas duas assertivas, né? Ou asserções. Primeiro, letra A. As asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras e a 2 justifica a 1, né? É uma justificativa correta da 1. Bom, essa é a resposta da questão. Já adianto para vocês. As duas são verdadeiras e, se você analisar, a segunda, né, justifica, valida a primeira, né? Então, essa relação aqui é que vocês têm que observar se essa segunda alternativa é ou não uma justificativa da primeira. É assim que essas questões se propõem para nós, tá? E aqui nas outras alternativas, nas outras opções, constam lá que as asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras, mas 2 não é uma justificativa correta de 1. Poderia, né, se não fosse uma justificativa, se não existisse essa relação, né, mas com A, claramente aqui a relação, 2 justifica 1, então a resposta é a letra A. Mas vejam as possibilidades, tá? Na letra C aqui, 1 é uma proposição verdadeira, 2 é falsa. Na D, 1 é uma proposição falsa e 2 é verdadeira. E na E, ambas são falsas. Então vejam as possibilidades de construção desse tipo de questão. Imagine-se aí como alguém que está elaborando esse tipo de questão. Primeira coisa que você vai fazer é procurar um texto que seja um texto atual, né, na área do conhecimento que nós estamos trabalhando, nesse caso aqui, economia solidária, que se relaciona tanto com a administração quanto com a economia, né? E por isso que a gente escolheu essa questão para usar de exemplo. Então, é uma coisa super atual, que tem bastante assunto sobre ela, em vários locais confiáveis, que você vai achar, até na internet mesmo. Aqui temos um exemplo de um site, né? Então, você vai lá no site de uma revista, de uma universidade, capta lá essa frase, coloca a fonte, que é para deixar claro. Se você fez alguma adaptação a esse texto, você coloca no final aqui como colocaram adaptado, né? Mostra claramente que o texto original não está na íntegra aqui, mas você fez algum tipo de adaptação ao que estava escrito lá, e essa palavra entre parênteses adaptada é para mostrar isso, ok? Então, você viu um texto interessante sobre um determinado assunto atual da nossa área, colheu esse texto. A partir desse texto, você faz duas afirmações sobre ele. Notem aqui que foi o que aconteceu aqui, né? E aí você vai estabelecer se essas duas alternativas, né, essas duas opções são verdadeiras ou não, tá? E se forem ambas verdadeiras, se existe essa relação da segunda ser uma justificativa da primeira. E pode não ser, 2 pode não justificar 1, tá? Vai depender aí do objetivo aí de quem elaborou a questão. Veja que é uma questão que qualquer estudante pode fazer, não é obrigatoriamente um professor, um catedrático.
Não. Você pode treinar em casa a fazer esse tipo de questão. Pegue um texto de uma fonte confiável da internet, universidade, uma revista científica. Crie duas alternativas, duas afirmativas relacionadas, diretamente relacionadas a esse texto, e aí você vai escolher se essas duas são verdadeiras ou não, tá? Porque você pode colocar uma verdadeira e uma falsa, tá? Dependendo aqui das opções de resposta que você coloca. Esse modelo aqui de ABCDE, que consta aqui nesse exemplo da questão 2 do ENAD de 2018, é muito comum. Você pode se inspirar nele, inclusive, tá? E aí, o que muitas vezes acontece nessas alternativas é o X da questão, você vê se de fato há essa justificativa, né? Se existe analisar essa razão, ou seja, se a segunda, de fato, justifica, valida, respalda a primeira, tá? Então, vai depender aí, e você pode observar vários outros exemplos de várias outras provas de outros anos do ENAD, que estão lá no site do INEP, que sempre utilizam essa lógica. Então, pessoal, esse é um modelo de questão do tipo asserção-razão, ou seja, se coloca um texto inicial, atual, e a partir deste texto, duas afirmativas, tá? Separadas aí pela palavra porquê, que vai ser ou não o elo, tá? O porquê vai justificar ou não. A segunda vai justificar ou não. A primeira vai depender aí da intenção de quem elabore a questão, tá? E aí, quando vocês analisarem essas questões que têm relação com o texto em si, né? Você vai, dentre as opções de resposta, marcar aquela condizente com o que é, de fato, o que vem a ser a melhor opção de resposta. Tá? Então, notem como é uma questão que você pode fazer, sim, e lanço aqui o desafio para os estudantes de administração e economia. Criem questões desse tipo, né? Pesquisem aí na internet, e, a partir dessa pesquisa, façam as suas questões e compartilhem com os colegas aí para ver se eles acertam o gabarito. Tá? E, a partir do momento que você é capaz de elaborar a questão, você vai estar um passo, inclusive, além. Né? Você não é só alguém que é capaz de responder uma questão desse tipo, mas é capaz de fazê-la. E é por isso que nós estamos aqui, né? Para ajudar nessa construção. E tendo uma lógica de construção, que a partir dessa lógica fica fácil. Vocês podem encontrar outros vídeos na internet que também facilitam e dão exemplos da construção e resolução de questões do tipo asserção-razão. Ok? Um abraço, espero que tenham gostado aí do vídeo e até o próximo.